No ano passado eu fiz um vídeo dedicado a comentar sobre algumas peças de material perdido que foram encontradas naquele ano, sendo que 2022 foi um ótimo ano para a comunidade de Lost Media, com achados extremamente importantes, e 2023 até agora também segue sendo um ótimo ano para a Lost Media, principalmente para a comunidade brasileira. E já que chegamos à metade do ano, acho interessante fazer um vídeo comentando sobre algumas mídias encontradas recentemente. E caso durante o resto do ano novos materiais sejam encontrados, eu com certeza posso fazer um outro vídeo comentando sobre eles. Mas por agora, vamos conhecer algumas Lost Mídias que foram encontradas em 2023. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Acredito que eu não tenha como começar esse vídeo sem falar do que é provavelmente o maior achado dentro da comunidade brasileira. O seriado Miguelito é considerado por alguns como a maior Lost Media brasileira, e existem muitos motivos para ter esse tipo de pensamento, mas eu acho melhor começar do início. Miguelito foi um seriado brasileiro que foi transmitido pelo canal Rede TV entre os dias 17 a 22 de julho de 2000, o qual ganhou notoriedade principalmente na internet por ser, digamos, uma cópia do seriado mexicano Chaves, que não é preciso dizer que foi um grande sucesso na televisão brasileira. E não é necessário fazer uma análise profunda para encontrar as semelhanças entre as duas produções. Miguelito foi uma coprodução da GPM, sigla para Gugu Produções Merchandising, uma companhia de Gugu Liberato, e a produtora Câmera 5. Inicialmente, Miguelito era planejado para ser transmitido na Record, porém, próximo à data prevista para a série estrear, lá em janeiro de 2000, ela foi adiada para posteriormente ser completamente descartada pela emissora, assim encontrando a sua casa na Rede TV, que tinha sido fundada recentemente. Foram produzidos 22 episódios para o seriado, porém, como dito antes, a série ficou apenas alguns dias no ar, encerrando sua passagem pela TV com apenas 5 episódios transmitidos, ou seja, existem 17 episódios que nunca viram a luz do dia. O seu cancelamento tardio veio principalmente pela péssima recepção que o programa recebeu enquanto ainda estava no ar, com críticos justamente apontando o fato de Miguelito ser uma cópia de Chaves. É dito também que durante a sua transmissão, o programa conseguiu atingir apenas um ponto no Ibope, enfatizando ainda mais a situação lamentável dessa produção, que pode ser considerada um dos maiores fracassos da televisão brasileira. E após a sua curta aparição na televisão, Miguelito foi esquecido pelo tempo e praticamente tudo sobre ele se tornou perdido. Por muitos anos, a única coisa que estava disponível do programa na internet, além de algumas fotos de produção, era uma chamada de 30 segundos que foi upada no YouTube em 2011. Sendo assim, por mais de 20 anos, era impossível assistir um episódio completo de Miguelito. E isso só mudou em 22 de março de 2023, quando o usuário do YouTube Paulo Dias 95 upou todos os 5 episódios que foram ao ar do programa na íntegra, além de um curta do seriado. Logo, o que muitas pessoas, inclusive eu, achava impossível, aconteceu. Episódios de Miguelito foram encontrados. Antes desse evento não anunciado acontecer, a única esperança de encontrar materiais de Miguelito seria alguém, por algum motivo, ter gravado os episódios enquanto eles foram transmitidos. Mas isso parecia muito improvável. Contudo, felizmente, alguém gravou os episódios. Afinal, Paulo, a pessoa que disponibilizou os episódios na internet, na verdade é o neto de um dos atores de Miguelito, mas em específico o Luiz Bachelli, o qual interpretou o personagem Seu Flodoaldo no seriado. O Seu Flodoaldo, inclusive, é um personagem de certa forma inédito para nós, já que ele é um dos personagens que não foi apresentado na famosa chamada. O Paulo encontrou os episódios em 2 fitas que ele encontrou em um baú em sua casa. Assim, atualmente podemos ter uma visão muito melhor de como o programa se parecia. E sim, ele definitivamente não é uma obra de arte, muito longe disso. Mas de qualquer forma, não é preciso dizer que esse achado foi de extrema importância. Contudo, apesar de todas essas descobertas, o status do programa meio que não mudou, ainda sendo considerado parcialmente encontrado. Afinal, existem 17 episódios completamente inéditos que, sinceramente, parece que esses estão perdidos para sempre. Mesmo que eles
eles possivelmente ainda estejam arquivados pelas produtoras responsáveis pelo programa. E em abril, inclusive, o ator que interpretou o personagem principal da série, o Eduardo Estrela, disponibilizou em seu Instagram algumas fotos de jornais com matérias sobre o Miguelito, que nos mostram algumas imagens dos episódios que não foram ao ar, sendo talvez o único material que teremos desses episódios por um bom tempo. No meu vídeo mais recente sobre Lost Mídias brasileiras, eu comentei sobre uma música misteriosa nacional que ficou conhecida apenas como Nostalgia. Ela é uma música que foi gravada em uma rádio do Rio de Janeiro em meados de 1982. A autoria da música era um completo mistério até que no dia 29 de maio, graças ao canal Baú Musical, a música foi identificada como sendo Fotos, do cantor Paulinho Camargo. Essa música em particular está disponível no seu single chamado Pai Nosso, lançado em 1980. Inclusive, nesse lançamento em particular, existem duas músicas. A outra música, que dá nome ao single, por incrível que pareça, está disponível na internet desde 2013, já que ela apareceu em uma coletânea chamada O Melhor das Paradas e seus intérpretes originais, também de 1980. Só que esse lançamento em si só veio aparecer agora. Isso dado ao fato do Paulinho Camargo, apesar de ser um ótimo músico, ser bastante desconhecido. Contudo, muito do seu trabalho está disponível na internet. Afinal, o cantor tem até mesmo um SoundCloud, onde alguns dos seus trabalhos, incluindo alguns recentes, estão disponíveis. E ainda falando de música, nós temos um caso bastante diferente, que se trata de uma música presente em um episódio de Bob Esponja. A trilha sonora de Bob Esponja é uma das coisas que fazem esse desenho ser tão icônico. São inúmeras as trilhas que são extremamente reconhecíveis, e a maioria delas podem ser encontradas no YouTube completamente limpas. Contudo, existe uma música do desenho que se encontrava incompleta por anos. Essa música em particular apareceu em um episódio da terceira temporada chamado A Festa do Calça Saltitante. Ela apareceu de fundo enquanto alguns personagens estão participando de uma festa. A música foi criada pelo compositor Theo Mondel e ela foi utilizada apenas nesse episódio, não estando disponível em nenhum lançamento oficial da trilha sonora do programa. Acredita-se que pessoas procuram a versão limpa da música desde 2013, porém, todo esse tempo, a única forma de ouvi-la era na sua aparição no desenho, e pelo que parece, em uma utilização dela no jogo The Cosmic Shake, que foi lançado recentemente nesse ano, ainda não permitindo extrair uma versão limpa dela. Versão essa que só foi encontrada em abril de 2023, quando um canal do YouTube chamado Sponge Divers Music disponibilizou a versão limpa e completa da música. Esse canal em particular é dedicado à preservação de músicas da série, já que seu canal possui diversos uploads de várias músicas de Bob Esponja. Não se sabe como ele conseguiu recuperar essa versão, mas pelo visto, o dono desse canal parece ter algum tipo de contato com alguém envolvido de alguma forma com a série. Mas independente disso, o fato é que agora todos podem escutar essa música rara dentro da soundtrack de Bob Esponja. Durante o ano 2000, a Cartoon Network desenvolveu um programa chamado JBVO, o qual era uma atração tendo como apresentador o personagem Johnny Bravo, que interagia diretamente com o público do canal, recebendo pedidos para qual programa passar dentro do bloco, sendo que os espectadores tinham que pedir apenas shows que os episódios tinham menos de 25 minutos de duração. Só que existia uma exceção a essa regra, já que uma espectadora chamada Jennifer ligou para o programa e pediu para que eles passassem um episódio de Dragon Ball. E como
ele era muito longo para passar no programa, eles passaram o episódio acelerado, com o Johnny Bravo falando por cima do que acontecia nele. Essa foi a única vez em que o programa fez algo parecido, o que fez com que muitos duvidassem da sua existência, já que não existia nenhuma prova que esse episódio realmente existiu, além de alguns relatos na internet, sendo que trechos do programa eram bastante escassos, existindo apenas poucos episódios encontrados em fitas que eram disponibilizados na internet. E essa quantidade limitada de episódios vinha porque o show ficou relativamente pouco tempo no ar, durando de fevereiro de 2000 a agosto de 2001. Em 2017, porém, o clipe de 5 segundos do episódio do Dragon Ball foi upado no YouTube, porém, ainda não era o episódio completo. Só foi em maio de 2023 que os episódios do programa, incluindo o do Dragon Ball, começaram a ser postados no Internet Archive. Eles foram upados por um usuário chamado Sanders, que parece que sua mãe trabalhava diretamente no programa e tinha todas as fitas dos episódios, incluindo o episódio piloto que ninguém sabia da sua existência até então. Atualmente, o famoso episódio do Dragon Ball do GBVO está completamente disponível. No meu vídeo sobre as Lost Medias encontradas em 2022, eu falei sobre o caso da versão americana da Sailor Moon, produzida pela empresa Saban. O episódio piloto dessa produção foi encontrado ano passado, e nesse ano tivemos uma descoberta bem semelhante. Afinal, a youtuber Raymona, a qual também foi responsável por encontrar a Sailor Moon americana, fez uma descoberta bastante esquisita, já que ela descobriu a existência de um episódio piloto para uma série animada americana baseada em Cavaleiros do Zodíaco. A youtuber se deparou com essa informação ao pesquisar sobre a infame tentativa de se criar um piloto live action baseado em Saint Seiya, conhecido como Star Storm, o qual está atualmente quase todo perdido, sendo que apenas um trecho de 20 segundos do piloto pode ser encontrado em uma demo reel da empresa que estava o produzindo. Esse piloto animado, porém, era conhecido como Guardians of the Cosmos, e ele foi produzido por uma empresa chamada Renaissance Atlantic Films, em 1993. Essa é a mesma empresa que estava trabalhando no live action mencionado anteriormente. Atualmente o episódio completo está disponível no YouTube com legendas em português, inclusive. Em 1967 foi lançado um filme sul-coreano chamado Space Monster Yamagi. Ele é um filme de monstro gigante, bem no estilo Godzilla, acompanhando um monstro destruindo tudo que vê pela frente no país. O filme teve uma rodagem considerável por diversos festivais nacionais, porém, ele nunca havia ganhado um lançamento em VHS ou DVD, tornando impossível de assisti-lo fora dessas exibições que parecem nunca ter saído da Coreia, sendo que apenas 15 segundos do filme estavam disponíveis na internet, até que em junho de 2022, uma empresa chamada SRS Cinema, empresa focada em lançar Blu-rays de filmes obscuros, anunciou o lançamento do filme, que foi finalmente disponibilizado em janeiro de 2023. O próximo caso envolve um episódio de um talk show americano que posteriormente resultou em um assassinato. The Jenny Jones Show foi um talk show que tinha como apresentadora a comediante Jenny Jones, obviamente. A atração durou 12 temporadas. Em 1995, houve a gravação de um episódio chamado Same-Sex Crushes, e nele foi contada a história de um homem chamado Scott Amerdur que gostava de um colega de trabalho chamado Jonathan Smith. Jonathan foi ao programa desconhecendo esse fato, acreditando que na verdade era uma outra colega que tinha interesse nele, a qual também compareceu no programa. Jonathan, após a revelação, se demonstrou bastante desconfortável, afirmando também ser 100% hétero, e também a apresentadora
criadora meio que fez algumas piadas que constrangeram muito os dois após a revelação. Só que a tragédia realmente aconteceu 3 dias depois, quando Scott foi morto por Jonathan em sua casa após uma discussão entre os dois. Jonathan foi condenado por assassinato em segundo grau, recebendo uma pena que poderia ir entre 25 a 50 anos de reclusão, sendo que ele ficou preso até 2017. Graças às repercussões negativas, com pessoas culpando o programa pelo incidente, esse episódio em particular nunca foi ao ar, mesmo que trechos dele tenham sido utilizados durante o julgamento de Jonathan, além de documentários feitos pela HBO e pela Netflix, sendo os documentários Talked to Death, de 1997, e o Condenados pela Mídia, de 2020, respectivamente. Mas o episódio na íntegra nunca foi disponibilizado, até que em 21 de janeiro de 2023, quando um usuário no subreddit de Lost Media fez um post anunciando ter encontrado o episódio disponível no site Core TV, sendo que ele estava lá desde junho de 2022, apenas sendo encontrado meses depois. E então eu acho que é isso, esses foram alguns casos de Lost Media que foram finalmente recuperados em 2023. É claro que existem mais alguns casos, porém acho que esses foram os mais interessantes, pelo menos na minha visão. De qualquer forma, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aí embaixo um comentário, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.